1. Pilatos, tendo então retornado ao palácio, mandou chamar Jesus e lhe disse: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse então: És, portanto, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo apenas para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura. 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo a que chega a humanidade e como devendo constituir o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se relacionam com esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele fala apenas da vida presente, não os compreendem, ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser considerado como o eixo do ensinamento do Cristo. É por isso que ele é colocado entre os primeiros no início desta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Somente ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. 3. Os judeus tinham apenas ideias muito incertas a respeito da vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem um dia tornar-se anjos e compartilhar de sua felicidade. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação e pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés não podia dizer mais a um povo pastor ignorante, que precisava ser tocado de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar-lhes que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que ele está em toda sua glória, e para lá ele retornará ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, adaptando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, não julgou dever dar-lhes uma luz completa que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque eles não a teriam compreendido. Limitou-se a apresentar, de certo modo, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, portanto, necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em vários pontos. Para um grande número, não passa de uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se tornaram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas circunstâncias, de tal maneira que não apenas a dúvida já não é possível, como também a inteligência mais simples pode representá-la sob seu verdadeiro aspecto, assim como se representa um país ao se ler uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que ali se encontram são tão racionais, que somos levados, quase sem perceber, a reconhecer que não pode ser de outra forma, e que ali se encontra a verdadeira justiça de Deus. Nestes primeiros itens do capítulo 2, Kardec nos conduz ao centro de gravidade do ensinamento do Cristo, a vida futura. Nada aqui é acessório. Tudo se organiza em torno dessa ideia fundamental. No diálogo entre Jesus e Pilatos, vemos um contraste profundo entre dois modos de compreender a existência. Pilatos representa o poder terreno, político, imediato. Seu conceito de realeza está ligado à dominação, à força e ao território. Jesus, ao afirmar que seu reino não é deste mundo, desloca completamente o eixo da compreensão humana. Ele não nega a realidade material, mas afirma que ela não é o fim, nem o sentido último da vida. Quando Jesus diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, ele não fala apenas de uma verdade intelectual ou doutrinária, mas de uma verdade existencial, a de que o homem não se resume à vida corporal. A realeza de Jesus não se impõe por exércitos, mas pela consciência. Seu reino não se defende com armas, porque não pertence à lógica da força, e sim à da transformação interior.
No item seguinte, Kardec esclarece com precisão o alcance dessas palavras. A vida futura não é apresentada por Jesus como uma crença secundária, mas como o objetivo final da humanidade. É ela que dá sentido às provas, às renúncias e aos ensinamentos morais do Evangelho. Sem a vida futura, grande parte da moral cristã perde sua razão de ser. Aqui, Kardec toca em um ponto delicado e extremamente atual. Quando se acredita apenas na vida presente, os ensinamentos do Cristo parecem excessivos, ingênuos ou até impraticáveis. O perdão, o desapego, o amor aos inimigos e o sacrifício pessoal tornam-se incompreensíveis se tudo termina com a morte do corpo. A vida futura é, portanto, o eixo que sustenta toda a lógica do Evangelho. É por isso que Kardec afirma que esse dogma explica as aparentes injustiças da vida terrestre. As desigualdades, os sofrimentos imerecidos e as provas difíceis só encontram harmonia com a justiça divina quando se admite a continuidade da vida. Sem isso, Deus pareceria arbitrário. Com isso, ele se revela justo. No item 3, o texto nos leva a uma compreensão histórica e pedagógica. Os judeus da época de Moisés tinham uma noção muito limitada da vida futura. Sua relação com Deus estava baseada, sobretudo, em recompensas e punições imediatas, ligadas à prosperidade material ou às derrotas coletivas. Isso não era um erro moral, mas uma limitação do estágio evolutivo daquele povo. Moisés não podia ensinar mais do que o povo era capaz de compreender. Era necessário tocar primeiro os interesses terrenos para, mais tarde, elevar o pensamento. Jesus, então, amplia essa visão ao revelar a existência de um outro mundo, onde a justiça divina se realiza plenamente. Esse mundo é apresentado como o verdadeiro reino do Cristo. Entretanto, o próprio Jesus, segundo Kardec, não revelou tudo de forma completa. Ele adaptou seu ensino à capacidade de compreensão de seus contemporâneos. A vida futura foi apresentada como um princípio, como uma lei natural, mas sem todos os detalhes que poderiam confundir mais do que esclarecer. Daí nasce uma consequência importante. Embora todo cristão afirme crer na vida futura, muitos o fazem de maneira vaga, imprecisa e insegura. Essa imprecisão abre espaço para dúvidas, inquietações e até incredulidade. A crença existe, mas não se apoia em compreensão clara. É nesse ponto que Kardec introduz o papel do Espiritismo. Ele não vem substituir o Cristo, mas completar o seu ensinamento, quando a humanidade se torna madura para isso. A vida futura deixa de ser apenas um artigo de fé e passa a ser apresentada como uma realidade observável, descrita por aqueles que a vivenciam. O texto insiste em algo essencial. Essa descrição não é abstrata nem mística. Ela é racional, coerente e acessível até às inteligências mais simples. A justiça divina, assim compreendida, deixa de ser uma ideia vaga e torna-se lógica, equilibrada e moralmente compreensível. Esses 3 primeiros itens nos convidam, portanto, a um deslocamento interior. Eles nos chamam a retirar o olhar do imediato, do transitório e do material, para compreender que a vida na Terra é uma etapa, não um fim. O reino do Cristo não se impõe de fora para dentro, ele se constrói na consciência, à luz da vida futura. Que essa reflexão nos ajude a relativizar as dificuldades do presente, a compreender melhor nossas provas e a viver com mais responsabilidade moral, sabendo que a vida continua e que cada escolha tem consequências que ultrapassam o tempo de uma existência. E qual foi a sua interpretação? Comente aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo.